tua Bíblia no livro de Josué. No livro de Josué, capítulo 1. O que Deus fez na vida deste homem e o que Deus vai fazer na tua vida. O propósito de Deus na vida de cada um. E tem propósito na tua vida. Amém? Josué capítulo 1. Josué, ele era o segundo filho de José. E a família de Efraim, ele era o segundo filho. O menino que nasceu marcado. Quando a gente fala da vida de José, a gente chora, né? Porque tem alguns momentos tão tristes, mas nós sabemos também como terminou. E Josué, ele desta família, ele também foi escolhido. Quando ele estava no Egito, porque ele era da família de José, neto de José. E ali ele foi levado para aquele lugar por nascimento. Mas quando o Senhor trouxe todo o povo do Egito, nós sabemos que Moisés trouxe todo o povo. Diz que o povo de Deus foi arrancado do Egito como pela raiz. Você sabe que um coqueiro, para você arrancar ele pela raiz, é com muito esforço. E você tem que escavar muito, senão você perde muita batata, né? Porque ele é muito resistente à terra, ele se gruda. E José, quando ele foi para o Egito, ele formou um povo muito grande, que preocupou Faraó. E quando ele foi para sair dali, Moisés arrancou todo o povo junto com ele. E diz que Josué, que tinha pelo nome de Oséias, né? Eixuá, né? Era um moço que prestava muito atenção ao que Moisés fazia. Moisés estava fazendo algo e ele estava observando. Hoje é muito difícil os observadores. Eu participei de alguns ministérios e observei algumas coisas que ficou no meu coração. Muitas coisas maravilhosas eu aprendi, ficou aqui. Muitas coisas eu ainda não pude exercer dentro do meu ministério, porque eu creio que ainda não foi o tempo, ou vocês ainda não deram oportunidade. Eu acho até que ainda não foi o tempo. E Josué, ele ficava observando. Ali quando Moisés chamava, ele já estava pronto. Diz que 25 anos, esse moço, quando Moisés chamava ele já estava com a água, lavando a mão de Moisés, que você sabe que o judeu é criterioso, né? Eles têm mania de lavar, não é como a gente passa daqui, se deixar a gente vai e belisca uma comida, uma coisa. Eles não, eles lavam muito as mãos. E Josué, ele observava Moisés para ver o que aquele homem precisava. Hoje nós olhamos, muitas pessoas estão em ministérios e se deixarem retalham um líder. Mas Josué, ele chamava o servo do Senhor. Olha o respeito. Ele nunca apontou o dedo na cara de Moisés. E diz que Moisés tinha segredo com Deus na tenda. E Josué ficava prestando atenção, claro que ele ficava. Ele prestava atenção quando a nuvem descia, quando a nuvem se movimentava, porque Israel não podia andar se a nuvem não se mexesse. Hoje o Senhor não manda, a gente vai. Eu sei que até eu levo cada tapa de Deus. E Josué prestava atenção em tudo. Ele não sabia ainda que ele ia ser o sucessor de Moisés.
mas ele se preparava. Ei, eu quero dizer para você, meu irmão, que o Senhor está te preparando, está me preparando para coisas grandes. Você acha que Deus não está nos preparando? Só Israel que Deus deu a oportunidade de nascer uma nação num só dia, querido. Só Israel que se cumpriu de nascer uma nação num só dia. Oh, glórias. E Josué, ele ficou na dependência de Deus e na dependência de Moisés. De quem que você está dependendo? De quem? Oh, ricante, orialamas. Às vezes o Senhor nos chama para depender dEle, e nós não temos a paciência de depender do Senhor. Queremos depender da força do nosso braço. Josué ficava observando. Ele ficava atento àquilo que Deus tinha a fazer. Fique atento àquilo que Deus quer fazer com a tua vida. Não te apressa. Mas chegou o dia. Diga, chegou o dia D. O dia D, pastor. E chegou a hora H. Aleluia. Diz que aprove a Deus. Aprove a Deus a recolher Moisés. E diz que Moisés foi um amigo tão perfeito de Deus, que Deus teve um segredo tão grande, que o Senhor Deus desceu para ir no velório de Moisés. Começou os pulos, pastor. Já vai 1,70 m, vai começando, vai subindo. E ali, e vai tremendo, pastor, e vai tremendo. Diz que o céu se abalou, porque Deus, assim como ele veio no Monte Sinai para conversar com Moisés, para colocar o dedo naquela tábua e escrever a história do homem e da história da geração, o Senhor desceu para fazer o velório de Moisés. E diz que mandou o anjo. Coisa linda, pastor João. E o diabo veio para catar o corpo de Moisés. E ele não pôde. E o Senhor não deu autoridade. E o Senhor sumiu com o corpo de Moisés. E aí Josué ficou. Querido, já pensou na tua responsabilidade? Quase 4 milhões de pessoas sob a responsabilidade de um homem que foi a maior congregação da face da terra. De repente, olha, cadê o líder? Moisés sofreu tanto naquele deserto, perdeu a oportunidade de chegar em Canaã por causa do povo. Todo dia era a mesma história, a mesma conversa, a mesma irritação. Aí o Senhor levou Moisés para o seu seio. Amigo é assim, querido. Arrancou de rosto. O Senhor vai te tirar desse rosto. O Senhor vai tirar você desse rosto. Eita Jesus, porque você tem um amigo. Diz que Deus falava cara a cara com Moisés. Cara a cara. Já pensou? Ei, amigo, ainda dava o ósculo santo. Aquilo conseguiu trazer inveja dentro do arraial. Mas aí Moisés se foi. O povo não teve como fazer enterro de Moisés. Era mania ficar 30 dias lamentando. Aí o Senhor, eu creio que Josué estava com a cara desse tamanho de tanto chorar, porque ele era tão fiel,
era tão amigo de Moisés, imagina. Mas o que aconteceu? O Senhor chegou para Moisés, para Josué. Vamos ver o que o Senhor falou para Josué. Capítulo 1 de Josué. Capítulo 1. Olha que coisa interessante. Quando Deus chama um homem e confirma. Deus quer confirmar vidas aqui nesta noite. Deus quer te confirmar, querido. Confirmar, pastor. E diz assim, essa minha Bíblia aqui, pastor João, a segunda Bíblia que eu ganhei. Eu não largo ela por nada. Ela já não tem mais algumas páginas do Apocalipse. Mas hoje o Senhor mandou eu ministrar com ela. Eu estou ministrando com ela. A irmã Resinete que me deu. Ela descobriu que eu estava com um problema visual. Aí ela me deu essa Bíblia. Deus seja louvado. E diz assim: sucedeu que depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: o que ele disse? Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Senhor, hoje quer ordenar os teus pés. Por que nós estamos ministrando o culto do lava-pés? Eu até coloquei. Aí diz que a irmã falou assim: eu queria tanto ir no culto do escalda-pés. Escalda-pé é um tipo de remédio terapeuta, né? Mas aqui é lavagem dos pés. Depois você vai receber uma ministração. Hoje eu deixei por conta do pastor João, para ele se virar, e ele vai ministrar o teu coração aí. E eu estou no versículo 2. Moisés chamou, Deus chamou, não foi Moisés. Deus chamou Josué e falou para ele se levantar. Nani, te levanta. Vem aqui. A Nani se levantou e hoje ela está fazendo 23 que eu conheço a Nani. Hoje é aniversário da Nani. Daqui a pouco nós vamos implementar uma bênção sobre a vida dela. Quem mais está fazendo aniversário? Poxa, só ela. A bênção todinha para ela hoje. Tudo para sua casa hoje, Nani. Você viu que a Nani estava ali sentada e ela foi chamada para vir até aqui. Ela teve que ficar e ela teve que caminhar. Pode sentar, presbítera Nani. E ela teve que caminhar. E Moisés, ele foi chamado também. Josué, eu estou com Moisés. Josué também foi chamado. E o Senhor disse para ele: olha, Moisés, meu servo, está morto. Acabou. Aquela fase acabou. Acabou. Você vai ter que ter um perímetro na tua vida. Tem gente que remói passado, né? Até eu também, se pusesse. A minha filha falou isso, que eu sou melancólica, né? Se deixar, às vezes também a gente fica numa lambeção no passado. Mas aqui, o versículo 2: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Ele ia passar e passar, mas quem? O povo dos filhos de Israel. Então aqui
o Senhor começou a me dar um mistério nessa unção para os pés. Assente o pé na promessa. Você veio hoje, tem uma promessa sobre a tua vida. Fica em pé, fica em pé. A igreja do Senhor, ela é viva como a Bíblia e eficaz. A tua vida tem uma eficiência. Assenta o pé na promessa. Começa a bater aí esses pezinhos cheios de fogo. Começa a sentir a pressão do teu peso. Eu não sei quantos quilos que você tem, mas a primeira palavra que Deus falou para Moisés, eu tirei aqui e marquei: assenta o pé na promessa que Deus te fez. Quem lembra da promessa que Deus fez? Quem está lembrando? Tem alguma promessa aí na tua vida? Tem? Se tem, começa a lembrar e começa a trazer a existência. Eu tenho que trazer a existência aquilo que me traz esperança. Isso aqui está no versículo 2. Toma toda a terra. Toma toda a terra. Começa a medir aí o perímetro da tua bênção. Começa a medir. O que você quer? Crente que não tem entendimento do que quer, ele vira mavarisco. Mavarisco, o que é, pastor? O que é mavarisco, pastor? Pois é, cipózinho. Embaúba, que é uma coisa só com uma folhinha magra. Aleluia. É oco. Deus não te chamou para ser oco, por isso se encha hoje do Espírito Santo de Deus. Aleluia. Embaúba é comida de preguiça. Isso aí é o pastor que ele tem conhecimento da terra. Continua aí em pé, vaso, que eu vou começar a ordenar aí na tua força. Assenta o pé na promessa. Foi a primeira coisa que Deus ministrou no meu espírito. Toma toda a terra. Toma toda a terra. No capítulo 2 ainda, no versículo 3: todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Eita Deus, Deus está trabalhando aqui nesse lugar. Toma toda a terra que o Senhor te deu. Toma toda a tua promessa, não deixa pela metade. A terceira promessa de Deus, demarcando teus pés. Tira os pés da beirada. Tem gente que tem medo de se comprometer com a verdade. Tem gente que tem medo de se comprometer com a palavra de Deus. Glória a Deus. A quarta palavra de Deus para Moisés. Ele colocou uma demarcação aqui no versículo 4. Desde o deserto, desde este Líbano, até o grande rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar, para o poente do sol, será o vosso termo. É coisa grande ou coisa pequena que Deus quer contigo? O que Deus quer com você, igreja, é para você ficar como um mavarisco. É para você ficar como um embaúba, oco, vazado, miúdo, arrebentado, molenga, preguiçoso. Não. Deus te chamou para coisas grandes.
E aqui quando ele falou nessa quarta promessa, demarque todo o teu território. Ele chamou Josué como um topógrafo. Irmão Júlio, o irmão sabe falar o que faz um topógrafo? Vem aqui. Eu não entendo, mas o Espírito Santo quer me levar para esses negócios, eu não entendo. Cumprimente, irmão, com a paz do Senhor. O topógrafo, ele faz o seguinte: ele demarca todo o local onde vai ser construído e edificado algo. No caso, um edifício ou uma casa. É ele quem faz toda a demarcação para que nada saia errado. Aleluia. Então o Senhor está te chamando como um topógrafo hoje para você demarcar o tamanho da tua bênção. Então você vai olhar para aquilo que você está desejando, que é a promessa de Deus que Ele falou. Ocupa todo o espaço, não fica na beirada. Às vezes nós queremos ficar na beiradinha. Outro dia o irmão veio e falou que na beirada do mar, do rio, só tira tilápia, né? Lambari, só. Mas você quer algo maior, pode sentar, senão você vai cansar. Você está entendendo? Se você quer coisa maior, você tem que dar espaço para aquilo que o Senhor te chamou. E Ele te chamou para coisa grande. E o Espírito Santo mandou eu te falar que essa unção nos teus pés, e eu marquei aqui, a unção nos pés, ela dá uma, deixa eu ver, a primeira coisa, já que ela demarca todo o território. Outra coisa, essa agora veio quentinha, vem aqui, Júlio, vem aqui, Júlio. Porque o Júlio é engenheiro, então ele entende. Eu cozinheira, se eu queimar o arroz, todo mundo vai rir, né? Aí fala, pô, mas a irmã é cozinheira e está queimando a comida, está estragando tudo. Quando num prédio faz um projeto, como é o nome daquele negócio que eles colocam assim pequenininho, que é o apartamento todo pronto? Maquete. Aleluia! O negócio aqui está quente. Eita Deus. Sinta Deus aí como eu estou sentindo aqui. Aleluia. Sinta Deus aí. Então maquete, né? Maquete ou maquete? Né? Maquete. Ele é um prédio que ainda não foi pronto, né? Mas já está no coração do comprador. Começa a pensar aí no teu. Então é colocado para que as pessoas venham e olhem, não é isso? Que tamanho? E tem até os móveis dentro, não é isso? É alguns, né? Porque toda a região eles colocam até as plantas que vão em volta da piscina. Ixi, o negócio é grande, hein? Então o Senhor estava falando para Josué: ei Josué, eu te chamei como um topógrafo. Demarca aí o tamanho da tua bênção, a região, local. Pé quer dizer caminhada, né? Ei, o Senhor está falando que a tua caminhada está na mão dele, mas você tem que se levantar. Você tem que se levantar, querido. Às vezes eu olho para mim mesmo e eu me aborreço de mim mesmo. Muitas vezes você é tão molenga que eu tinha que ser mais ousada, porque o Espírito Santo, ele me dá ousadia. E eu fico, mas será que é mesmo, Senhor? Será que eu não estou sonhando? E o Senhor chamou Josué e falou: ei Josué, assenta teu pé, te organiza. Eita Deus. Pois é, pastor Mário é ousado. E eu fico aí, ó. Tome toda a terra, tire o pé das beiradas, demarque todo o teu território, porque a unção que eu derramo hoje nos vossos pés é uma unção de autoridade. Posso ouvir amém? Ei, recalamanchori alamanai. Já estou terminando aqui, porque hoje é um culto específico. Eu vou esfregar teus pés hoje. Sim, porque o apostolado é isso, querido.
Nós não podemos ficar rodeando. A primeira etapa do povo, eles rodearam 40 anos no deserto. Rodear 40 anos, querido. Quando pensava que não estava passando no mesmo lugar, eu falei, sabe quando você se perde numa rua que você... mas nós já passamos aqui, não é aqui. Dá uma volta, mas nós passamos ainda agora aqui. 40 anos. O Senhor não quer que você passe sempre a mesma situação, todo ano, o mesmo problema, a mesma necessidade. Não, vai ter que ter mudança. Eita Jesus. Alguém lembra qual foi a primeira coisa que Deus falou para Moisés? Assenta o pé. Assenta o pé. Firma teu pé. Firma teu pé no chão. Te posiciona como um servo do Senhor, como um guerreiro. Cadê a Bíblia que o irmão ganhou ontem? Ele falou para Josué. Falou para Josué: assenta teu pé. Assenta teu pé, João. Assenta teu pé, Mário. Assenta teu pé, Júlio. Assenta teu pé, Marco Aurélio. Assenta teu pé, Fernando. Assenta teu pé na promessa. Aquilo que Deus falou que vai fazer, Ele faz. Tire o pé das beiradas. Não fica com medo. Vai. Se o Senhor está falando que é para sair das beiradas, você pode ir mais para o meio. Demarque todo o teu território. Demarca. Faz igual cachorro, né? Cachorro chega lá e... aí no outro... né? Vai ou não faz? Não faz? Eu duvido. Se alguém chegar numa casa que tem cachorro, ele marcou o território, chega outro e vai em cima, ele vai em cima de novo, ó. Aqui é meu. Aqui é meu. Aí ele faz, não sei quantos xixi que ele faz. Enquanto ele souber que alguém, que outro cachorro está em volta do xixi dele, ele vai e faz. Aí o Senhor marca algo que vai te dar. Ai meu Deus do céu, olha ele, olha a perturbação de novo. Eu quero dizer para você que Isaac, quando alguém foi entupir os poços dele, sabe o que aconteceu? Ele foi abrir outro. Ele foi abrir outro poço para ter uma oportunidade mais forte. Diga, mais forte, mais poderosa. E aqui Josué recebeu outra palavra tremenda, quando ele recebeu autoridade. E aí o Senhor falou para ele, aqui no versículo 5, o Senhor deu autoridade e disse: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. O próprio Deus bateu o martelo em volta de Josué e falou: nenhum se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei e não te desampararei. Posso ouvir um amém? Eita, essa palavra está estarcada, está firmada. Aí ele deu para Moisés, para Josué, no versículo 6, ele deu uma outra ferramenta, porque ele tinha que caminhar, era a caminhada dele. Caminhada, esforço e ânimo. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais que lhes daria. Tão somente esforça-te e tem bom. Pronto. O Senhor está mandando? Está mandado. Se Ele disse, está dito. Bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Ele estava vindo de uma sucessão de ordem. Moisés morreu, mas deixou ali a lei toda pronta para ele. Assim como fui com Moisés,
E Moisés tinha ordenado: dela não te desvie, nem para a direita e nem para a esquerda. Aí o Senhor falou: eu estou equilibrando os pés dos meus servos, estou colocando prudência sobre a vida deles. Posso ouvir um amém? Querido, muitas vezes nós nos tornamos um desequilibrado, tudo desorganizado, e nós queremos grande êxito sendo desorganizado. Eu digo por mim, eu não estou pregando só para vocês. O negócio bate lá e bate aqui, né? Porque a espada, ela é afiada e de dois gumes. Tão somente não te aparte, o versículo 8, da tua boca o livro da lei, antes medita nela noite e dia, dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer o que está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Aqui o Senhor trouxe para Moisés uma estrutura, dizendo: quem está mandando sou eu. Esforça-te e tem bom ânimo. Aleluia. O capítulo 4. O capítulo 4. É o capítulo 3. O versículo 9. Josué ganhou a confiança do povo. Hoje é difícil nós confiarmos em alguém. É difícil. Mas como que você vai receber uma palavra profética se você não confiar em quem está falando? A Bíblia diz que é para examinar o profeta ou a profecia? Examinar o quê? Profecia. É para examinar o quê? A vida do profeta ou a profecia? Hoje uma irmã falou para mim assim: o profeta veio e falou comigo tudo que a irmã já tinha falado, só que o homem era gay. Engole esse negócio aí. O que eu ia falar para a irmã? Eu falei: querida, o dom de Deus é um presente. Jennifer, vem aqui. Vem aqui. Faz de conta que isso aqui é um presente. Aí depois você coloca ali. Eu dei um presente para Jennifer. Eu dei. Não é verdade? Eu dei. Ontem eu recebi um presente. É meu. Cheguei em casa, tomei um banho, já fui fazer. É meu. Tomei uso daquilo que é meu. O que é meu é meu. Obrigado. Vou colocar. Você recebeu um presente, viu, Beli? Te aposse dele. Então, o dom, os dons, né? São 9, não é isso? Os dons, eles são presentes. Se por um acaso o vaso se desviar da verdade, o dom é dele. A salvação não é. A salvação não é. Aí eu falei para ela: filha, ele falou, se falou por Deus ou por diabo, mas ele falou. Confirmou? Confirmou. A salvação só se converter a Cristo. Aí ela falou: eu fiquei assim, boba, de ver. Eu falei: não fique boba, não. Porque diz que tem um centro aí que a mulher era uma missionária. E antes de chegar a identidade, ela canta todos os vizinhos da água. Vamos ver esse barulho, tá o cão. Mas ó, ela tem o louvor na boca dela. E ela canta isso. Você está entendendo? Moisés passou tudo para Josué? Não.
Josué aprendeu, porque são dons administrativos. Quem aprende da administração da casa do Senhor, quando chega em outro ministério, ele sabe fazer, porque ele já fez. Êxodo, né? Bom acompanhamento, pastor. E aqui o Senhor chama Josué de novo no versículo 9 do capítulo 3. E ele dá uma outra ordenança. 3:9. Amém, desculpa, gente. 3:9. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá, porque o Senhor já tinha mandado ele, e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Chega todo mundo, fica atento aí o que Deus está falando. Disse mais Josué: nisso conhecereis que o Deus vivo está no meio de nós, no meio de vós, aos cananeus de vós, né? E que de tudo lançará de diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, os ferezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. São quantas nações? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? 7 nações. O Senhor estava falando: eu vou pegar esse povo que você está vendo aí, perseguindo, vou lançar fora de vocês. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tinha uma nova ordem para Josué, que os sacerdotes viriam pegando a arca, e na hora que os sacerdotes colocassem os pés deles na borda do Jordão, o Jordão se abriria. E eu quero dizer para você, na fé, fique em pé, que eu quero fazer uma oração com esta igreja. A Bíblia é cheia de ordenança, né? Ontem nós vimos uma ordenança: quem crê e for batizado será salvo, não é? É uma ordenança. E a Bíblia é cheia de ordenança. Eu quero que você olhe para os teus pés. Não é que hoje quem não tem pé não vale nada, não. Hoje tem excelentes cadeiras de roda. Mas aqui não tem ninguém que esteja nessa posição. E eu quero que você olhe para os teus pés. Daqui a pouco você receberá uma unção sobre os teus pés. Uma unção que foi dada para aquele povo quando eles passaram. Todos passaram no meio do Jordão. Não foi na beirada do Jordão, no meio do Jordão. Daqui a pouco nós vamos estar aqui, e vocês passarão, e nós lavaremos os pés de vocês, e ungiremos com óleo, e as coisas vão acontecer. Levanta a tua mão, diga assim: toda palavra, ela é eficaz, ela executa aquilo que foi mandado falar. Diz a palavra do Senhor, queridos, que a palavra de Deus, ela é viva e vai acontecer conforme está determinado. E nós determinamos, porque a palavra do Senhor também diz que determinando nós algum negócio ser-nos-á firme. Então receba a firmeza do Senhor nos teus pés. Dê uma linda salva de palmas ao Senhor. Oh, aleluias. Hoje eu convidei um casal. Depois que vocês louvarem, convidei um casal. Eu esqueço o nome.